Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. O texto base da nossa meditação de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Eu vou ler 2 vezes este verso. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mais uma vez, eu quero repetir as palavras deste versículo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Disse do brasileiro que é um povo de memória curta. Acusam os brasileiros de esquecerem das coisas. O brasileiro não costuma respeitar o seu passado. O brasileiro não costuma honrar a sua história. Normalmente as pessoas se esquecem muito rapidamente daquilo que já foi. Políticos que foram desastrosos para a nação, não passa muito tempo e estão de volta no poder. E pessoas que foram importantes na construção de uma cidadania ou de um sistema mais justo, mais decente, muitas vezes ficam de fora da vida pública porque foram esquecidos pelos eleitores. Esse é um problema comum no nosso país. Muitas vezes nós somos acusados dessa falta de memória. Acredito que esse talvez também seja um problema da igreja. A igreja também sofre dessa amnésia, dessa falta de memória. A igreja também tem problemas em lembrar das coisas. A igreja também se esquece muito fácil. Se esquece do passado. Se esquece dos atos, das ações, das iniciativas de homens e mulheres de Deus que ajudaram a construir a trajetória e a caminhada segura da igreja. Se esquece da doutrina, se esquece da vida de Jesus, do preço que Jesus pagou. Eu tenho encontrado nesse nosso mundo evangélico de hoje, pessoas que por alguma razão ainda acreditam terem que pagar o preço da sua própria salvação, como se estivessem em busca de uma realização, de um gesto heróico que lhes pudesse garantir o céu. Como se nenhum preço tivesse sido pago, como se Jesus não tivesse feito nada naquela cruz. A igreja se esquece. A igreja se esquece da doutrina dos apóstolos, do que os primeiros discípulos de Jesus ensinaram, a maneira como eles viveram a sua fé, a maneira como eles testemunharam que em Cristo Deus visitou a humanidade e fez tudo o que era preciso fazer para salvar a humanidade. A igreja se esquece. E porque a igreja se esquece, os profetas da nossa geração são exatamente aquelas pessoas que a fazem lembrar. A ideia do profeta, nós temos um costume de imaginar o ministério profético como um ministério ligado quase que exclusivamente à revelação daquilo que é uma novidade, à revelação daquilo que está escondido. E isso também faz parte do ministério profético. Mas o profeta, essencialmente, é alguém que faz o povo de Deus lembrar. Em épocas em que o povo de Deus se mostra esquecido das verdades de Deus, da vontade de Deus, da direção de Deus, o profeta é aquele que se levanta para fazer o povo lembrar e dizer: Deus já revelou. Pegue o exemplo de Miqueias, por exemplo. Ele já te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor espera de ti. Que ames a misericórdia, pratiques a justiça e andes humildemente com teu Deus. Já foi dito, já foi ensinado, Deus já revelou. A igreja precisa lembrar. O povo de Deus precisa lembrar. O povo que se esquece precisa ter a sua memória revigorada para se lembrar daquilo que Deus já disse. A igreja de hoje precisa de profetas. Profetas que se levantem não para trazer o novo, mas para trazer o antigo. Não estou falando do velho ou do ultrapassado. Estou falando do antigo que se fez base da nossa fé, da nossa confiança e da nossa caminhada segura. Os profetas precisam se levantar para fazer a igreja lembrar da boa e velha doutrina cristã.
da boa palavra de Deus, daquilo que Jesus já realizou e que os apóstolos nos transmitiram pelo seu testemunho. E nessa perspectiva de lembrança, de trazer à memória, Jeremias disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 21, você encontra esse verso. E a partir do 22, você encontra o que é que Jeremias trazia à memória e que lhe dava esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade, bom é o Senhor para os que esperam por Ele. São essas coisas que fazem com que a nossa esperança não se frustre. Jeremias tinha essa postura muito clara: quero trazer à memória o que me possa dar esperança. Nessa perspectiva de lembrança, de trazer à memória o que possa nos dar esperança, de não deixarmos no passado e no esquecimento aquilo que deve ser a base da nossa fé, é que esse versículo que nós acabamos de ler tem que ser trazido à tona. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, é um texto que não pode cair no esquecimento da igreja, que não pode sair da mente e do foco de visão da igreja. É o tipo de versículo que tem que estar no quadrinho da sala, num papel preso com imã na geladeira, dentro da carteira, impresso numa pequena folha de papel, num adesivo no carro. Está aí uma frase que nós não podemos permitir que caia no esquecimento. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso é sobre esse verso que eu quero conversar com você nesse nosso tempo de meditação. É sobre esse verso que eu quero comentar com você e talvez extrair algumas lições sobre o caráter da obra que Deus fez nas nossas vidas e que está tão resumida nesse verso. Eu não sei se você concorda comigo, mas existem alguns versículos na Bíblia que parecem ter essa capacidade de resumir a obra toda. Alguns olham para João 3,16, por exemplo, e chamam esse verso de resumo do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um verso que resume a obra, que de alguma maneira resume a mensagem. Ele tem uma força de concentração muito grande. O mesmo se dá com Mateus, capítulo 28, versos 19, 20, 18, 19 e 20, quando Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Outro verso que tem uma força de concentração enorme. Parece que tudo está dito aí. E assim nós poderíamos ficar lembrando de vários outros versículos da Bíblia que têm essa capacidade de nos fazer pensar sobre aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, está nessa categoria. Faz parte da galeria dos versículos com alto poder de concentração. E porque ele tem essa capacidade, nós podemos gastar um tempo bastante especial falando unicamente sobre ele. E eu gostaria de compartilhar com você nesse momento 5 lições que nós podemos aprender desse único versículo, sobre o caráter desse único versículo. E a primeira lição que eu queria compartilhar com você, e guarde no seu coração, é sobre o caráter condicional desse versículo. Porque ele começa dizendo: se alguém está em Cristo. Há uma condicionante aqui. Se você está em Cristo, você está em Cristo. Mas se você não está em Cristo, não está. Não é obrigatório. É opcional. Não diz respeito a todas as pessoas que estão andando por aí, mas diz respeito àquelas pessoas que um dia decidiram fazer essa opção na sua vida. Se alguém está em Cristo, significa que Deus ama você, mas que Ele também respeita você e jamais obrigará você a fazer qualquer coisa. Eu costumo dizer que Deus é
muitíssimo educado e respeitoso. Há pessoas que não são educadas e nem respeitosas, que tentam se impor sobre nós, que tentam nos levar a fazer o que querem pelo simples fato de quererem isso de nós e nos obrigam se isso for possível. Por isso que existe a tortura no mundo. Moltmann, num livro muito interessante chamado Quem é Jesus Cristo para nós hoje, pergunta como é que pode um ser humano chegar a ponto de torturar outro ser humano. É esse nosso desejo de nos impormos sobre o outro, de conseguirmos do outro aquilo que queremos dele a qualquer preço. Um ser humano é capaz de torturar outro ser humano para tirar dele aquilo que deseja. Na época da ditadura, a polícia da ditadura prendia os contrários ao regime e para que eles entregassem os articuladores desse movimento de oposição, submetiam essas pessoas, esses presos, a toda sorte de tortura. Afogamentos, choques elétricos, surras intermináveis, até que finalmente essas pessoas decidissem contar o que sabiam. É o poder que faz com que eu imagine poder arrancar do outro aquilo que eu quero tirar dele. Nas relações de poder, a tortura é quase que inevitável. Porque à medida em que o que eu quero não é o que a pessoa quer me dar, eu tenho que tirar dela na força. Pergunta: Deus não tem poder para arrancar de nós o que quisesse? Se Deus quisesse nos forçar, conseguiria tirar de nós o que quisesse. Mas Deus não faz uma opção pelas relações de poder. Deus prefere as relações construídas na base do amor. Ele faz um convite, meus irmãos. Ele faz um convite. Ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. São convites. Em Deuteronômio há um verso lindíssimo no capítulo 30, onde Deus diz para o povo: os céus e a terra tomam como testemunhas diante de ti, que hoje te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. É o Deus que propõe, é o Deus que faz convites. O diabo chuta a porta, o diabo entra pela janela, o diabo força a barra, mas Deus estende mãos amorosas. Quem é que está disposto a aceitar o convite de Deus? Se alguém está em Cristo, você não é obrigado, meu irmão. Você não é obrigada, minha irmã. Você não tem nada que lhe imponha este caminho. É um caminho do coração. É um caminho em que nós entramos voluntariamente. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ah, mas eu não quero me negar. Ah, mas eu não quero obedecer. Ah, mas eu não quero confiar. Ok, então você não quer nada. Não é obrigatório. Mas se você quiser, então tudo isso é uma exigência do chamado. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Se você quiser. Note o caráter condicional desse versículo. Se alguém está em Cristo. Se você está em Cristo. Será que essa é a sua realidade hoje? Será que essa é a sua condição hoje? Porque se não for, basta que você abra o seu coração. Basta que você diga: Senhor, eu quero. Se depende de uma decisão minha, eis-me aqui, Senhor. Um dos textos mais interessantes do Antigo Testamento e mais lindos, talvez você o conheça muito bem, é Isaías capítulo 6. Quando Isaías se vê diante do trono do Senhor. E há querubins, não é serafins, melhor dizendo, voando de um lado para o outro. As asas, não é? São 6 asas. Com 2 os serafins cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. As abas do manto de Deus enchiam o templo. E Isaías achou que fosse morrer. Imagine um homem mortal, comum, ser humano, diante de uma visão tão magnífica. Isaías achou que fosse morrer. Ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas aí o anjo sai do lugar, vai para um braseiro, pega uma brasa com uma tenaz,
toca nos lábios de Isaías, seus lábios são purificados, e ele passa a ouvir a voz do Senhor que dizia, diz a palavra: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Um Deus à procura, meus irmãos. Um Deus desejoso de encontrar ajuda. Deus não se impõe sobre ninguém. Ele pede. Ele clama, se é que nós podemos usar essa palavra. A quem enviarei? Será que alguém se dispõe? Haverá voluntários? Que o voluntário dê um passo à frente. E Isaías deu um passo à frente. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Se alguém está em Cristo, você tem coragem? Você está disposto? Você aceita pagar o preço? Não é obrigatório, mas é condicional. Não é qualquer um que está em Cristo. Se alguém está, é porque deu um passo para chegar até Ele. Decidiu chegar até Ele. E está absolutamente convicto de que deve continuar andando com Ele. Caráter condicional deste versículo. Segunda lição. A segunda lição é sobre o caráter universal desse versículo. Caráter universal desse versículo. Se alguém está em Cristo, esse alguém é extraordinário. Porque quando o apóstolo Paulo diz alguém, agora ele está dizendo qualquer pessoa pode. Note, não é qualquer pessoa que está. Se alguém está, significa que há quem não esteja. É o caráter condicional. Mas se alguém está, significa que esse alguém pode ser qualquer um. Esse é o caráter universal da mensagem. Todos são bem-vindos. Todos podem aceitar esse desafio. Já conversei com pessoas no meu ministério que me disseram com todas as letras: pastor, Deus não pode me amar. Eu nunca vou conseguir ser um cristão. Isso não é para mim. Meu passado me condena. Eu não tenho forças. Eu já fiz muita coisa errada. A minha vida está no fundo do poço. Deus não vai me aceitar. E isso não é verdade. Não é verdade. Porque os braços de Deus estão abertos para todos. Todos são bem-vindos. A palavra nos diz que Deus quer homens de toda raça, língua, tribo e nação. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Alguém pode ser você, exatamente você. É o caráter universal, todos são bem-vindos, ninguém vai ficar de fora. Seres humanos fazem distinção de raça, de cor, de credo. Deus não. Não é porque você já andou por caminhos dos quais você se envergonha que Deus agora está de olhos fechados, ouvidos agravados contra você. Deus ama você e você é muito bem-vindo. Há algum tempo eu fiz uma visita para um senhor que estava frequentando a igreja que eu pastoreava, mas junto com a sua frequência na igreja, ele também fazia parte de uma sociedade secreta, que eu não vou mencionar porque não é o caso aqui. Mas o fato é que eu faço parte de uma denominação cuja constituição diz que não serão aceitos como membros da igreja pessoas que façam parte de sociedades secretas. E eu disse isso para essa pessoa no dia em que eu fui vê-la. E ela ficou indignada, porque a princípio ela imaginou: o caráter então desse convite não é universal. Porque se eu não sou bem-vindo? E eu disse: é universal, mas também é condicional. O se significa que você deve dar passos. E dentre os passos que você deve dar, é renunciar, ou está o passo de renunciar a essa participação em sociedade secreta. E aí a pergunta que ele me fez foi inevitável. Ele me perguntou por quê? Por que ele deveria fazer isso? Por que ele deveria abrir mão da sua participação numa sociedade secreta para se tornar membro de uma igreja evangélica? E naquele dia Deus me deu muita sabedoria e graça, e eu pude falar com ele sobre o porquê. Não fiz acusações fantasiosas, não tentei convencê-lo de que a sociedade de que ele participava era do diabo, ou que o diabo era o chefe dela. A única coisa que eu lhe disse naquele dia foi a seguinte: você faz parte de uma sociedade
que pressupõe na sua base que todos os caminhos levam a Deus, o que é uma mentira do ponto de vista do Evangelho, o que é uma mentira do ponto de vista da palavra. Você, na sua sociedade, imagina que a sua sociedade deverá funcionar como uma espécie de guarda-chuva para todas as religiões. Qualquer confissão de fé é bem-vinda na sua sociedade. Todos os caminhos levam a Deus, é isso que você pensa. Mas a Bíblia condena tudo isso. A Bíblia não aceita esse tipo de pressuposição. Por outro lado, a sua sociedade só é secreta porque não é qualquer pessoa que pode entrar. Não é qualquer pessoa que pode entrar. E essa é outra diferença abismal em relação ao Evangelho. No Evangelho, qualquer um é bem-vindo. Você é bem-vindo no Evangelho. O que não é bem-vindo no Evangelho é a sua participação numa sociedade que nega o Evangelho. Você, como pessoa, é muito bem-vindo. Se você renunciar a toda a prática contrária ao Evangelho, você será bem-vindo amanhã. Porque se alguém quiser. Se você não quiser, meu caro, eu não posso querer por você. Mas eu não posso negociar o Evangelho para satisfazer o seu desejo. Perceba, o Evangelho diz, todos são bem-vindos, mas há um só caminho. Aquela sociedade dizia, nem todos são bem-vindos, mas todos os caminhos levam. Então, há uma distinção essencial, fundamental, entre essa sociedade e o Evangelho. Quer dizer que as pessoas que fazem parte dessa sociedade são más? Não, eu não tenho esse tipo de julgamento no meu coração. Quer dizer que é do diabo? Não sei, eu não conheço, eu estou fora. Agora, o que quer dizer é que quem não é por Jesus é contra ele. Porque isso, Jesus disse. Então, quem ensina que todos os caminhos levam a Deus, não creem naquele que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por ele. Perceba, esse é o caráter universal do versículo. Todos são bem-vindos. Todos podem chegar. Todos podem participar, desde que queiram. Por isso que o caráter condicional vem primeiro. Se alguém quiser, você quer? Então vem o segundo caráter, universal. Todos podem. Todos podem. Você também pode. Você também é bem-vindo. Você também pode fazer parte dessa festa. Deus pagou um preço também por você. Você estava incluído no plano de Deus. Essa é uma lição maravilhosa. Primeiro, caráter condicional. Segundo, o caráter universal. Terceiro, o caráter especial desse versículo. Aqui eu queria conversar um pouquinho sobre você, aqui eu queria conversar um pouquinho com você sobre a importância dessa lição. O caráter especial desse versículo. O que é o caráter especial? Se alguém está em Cristo. Ele é a figura-chave desse verso. Ele é a pessoa especial desse verso. Há um caráter específico aqui. Não é se alguém está na igreja. Não é se alguém está no grupo social. Não é se alguém está na religião. Não é se alguém está dentro da moralidade convencional. É se alguém está em Cristo. Escondido em Cristo, deixando Cristo viver através da sua vida. É se alguém está em Cristo. É o caráter especial desse versículo. Não se trata de um chamado à vida religiosa, mas um chamado para viver a vida de Cristo. Reconhecer Jesus Cristo como alternativa de Deus para a humanidade. O apóstolo Paulo foi preso com Silas, e a Bíblia diz que, depois de terem sido duramente açoitados, foram acorrentados numa masmorra fria, úmida e escura, com outros prisioneiros. E no meio da noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, de forma que todos os outros presos guardavam silêncio. No meio da noite, um terremoto chacoalhou os alicerces daquela masmorra, e as portas da cadeia se abriram e as correntes se soltaram. Então o carcereiro chegou, estava tudo escuro,
Ele viu as portas abertas e pensou: todos fugiram. Passou a mão numa espada e ia se matar. Como explicar que no turno dele, prisioneiros acorrentados e trancados conseguiram escapar? Ele ia se matar. Mas Paulo, avistando e vendo o que ia fazer, disse: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. E aquele homem absolutamente comovido, sensibilizado, com o testemunho de Paulo e Silas, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E aí Paulo respondeu com uma das frases mais lindas que a Bíblia traz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É simples assim, porque não se trata do ato de crer em si, não se trata do gesto, mas do em quem nós cremos. Nós estamos vivendo uma religiosidade que idolatrou o poder da fé. Irmãos, irmãs, isso é muitíssimo perigoso. Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores da história da igreja, já falecido há muito tempo, escreveu um livro chamado Tudo pela Graça, que é um livro bárbaro. Disse que a fé, quando fé em si mesma, no seu próprio poder de crer, é um ídolo e não é fé cristã. Hoje nós ouvimos do púlpito das igrejas, ou na televisão, onde quer que seja, que o segredo é ter fé. Mentira! O ter fé, pelo simples fato de se ter fé, não é nada. Paul Tillich, num livro chamado Dinâmica da Fé, disse que fé é o estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente. Eu vou explicar isso. Fé significa que eu estou tomado, que a minha vida está toda motivada para alguma coisa que me toca incondicionalmente. É maior do que tudo que eu sou e do que tudo que eu conheço. Mas aí o mesmo Paul Tillich que diz assim: se aquilo que me toca incondicionalmente é condicional, ou seja, eu estou conferindo uma categoria de incondicionalidade àquilo que é condicional, eu estou considerando mais importante do que tudo aquilo que não deveria ser mais importante do que tudo. Então essa fé é idólatra e tende a desaparecer, porque vai se frustrar. Quando a igreja acha que vai conseguir as bênçãos que deseja pelo simples exercício da fé, é quase que um ter fé na própria fé. É como se você estivesse dizendo: eu tenho fé na minha fé. Então essa fé é idólatra, meu caro. Porque o que importa não é ter fé apenas. O que importa é ter fé em Cristo. Porque aí, até quando eu titubear, até quando eu vacilar, até quando eu descer do barco e começar a naufragar, eu vou poder contar com a mão dele estendida na direção da minha vida e ele vai me socorrer. Porque se eu tenho fé na minha fé, quando a minha fé está fraca, eu não tenho mais nada. Mas se eu tenho fé em Cristo, quando a minha fé fraqueja, ele vem me socorrer. Por isso que Calbart disse que as nossas orações são fracas e pobres. Eu fico irritadíssimo quando ouço alguém dizendo que vai fazer uma oração forte. Os membros da igreja que eu pastorei até brincam comigo para me tirar do sério e dizem assim: pastor, faz uma oração forte para mim. E eles sabem que aquilo me irrita. Porque a sensação de uma oração forte é que do outro lado existe uma oração fraca, que normalmente é atribuída a crentes que são considerados mais fracos e que geralmente não são da minha denominação, do meu arraial. Calbart diz assim: as nossas orações são fracas e pobres. Contudo, não importa que as nossas orações sejam fortes, importa que Deus as ouça. Aleluia. Não importa que eu saiba orar bem. Não importa que eu esteja num momento de muita fé ou de uma fé vacilante. Importa que eu saiba com toda a convicção do meu coração que do outro lado das minhas palavras está um Deus que é todo-poderoso e que pode fazer o impossível. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem orar como convém.
Mas o Espírito Santo não é o pastor, não é o profeta, não é o tiozinho de oração, não é a tiazinha de oração, não é aquele irmão de oração, a irmã de oração. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Deus que conhece a intenção do Espírito ouve essa oração, porque sabe que o Espírito está interessado na vida dos santos, daqueles que estão separados para Deus. Que maravilha! Esse é o caráter especial do versículo. É em Cristo que nós estamos, meus irmãos. É dele que se trata, não é de nós. A vida cristã não é sobre nós e as nossas vontades. É sobre Cristo e a sua vitória. Não é sobre nós e os nossos medos. É sobre Cristo e o seu socorro. A vida cristã não é sobre nós e os nossos sonhos. É sobre Cristo e o seu triunfo naquela cruz. Se alguém está em Cristo, isso significa que você morre e ele vive. Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quarta lição, e eu vou ser mais breve agora porque nós já estamos chegando ao final do nosso tempo. Quarta lição é sobre o caráter sobrenatural desse verso. Eu vou recapitular aqui o que já falamos. Primeiro, o caráter condicional. Segundo, o caráter universal. Terceiro, o caráter especial. Quarto, o caráter sobrenatural. É nova criação. Maravilha! Se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou seja, o poder de Deus se manifestou nessa vida. E é uma nova vida. Uma pessoa transformada, habitada pelo Espírito Santo. Tem o seu nome escrito no livro da vida. O céu lhe está aberto como oportunidade. As cortinas do horizonte celestial lhe estão abertas agora como convite. O horizonte está descortinado, porque o céu é a sua morada. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Agora sim a novidade chegou. Não é a novidade de doutrina, é a novidade de vida. Você foi chamado para o novo de Deus. O Espírito Santo passou a habitar você. É o seu conselheiro, é o seu ajudador, é o seu protetor. O Espírito Santo Jesus enviou para estar conosco sempre, em todos os momentos, e nos guardar, e nos dirigir, nos orientar, nos iluminar. Dons espirituais. Você tem dons espirituais para o serviço. Alguém me perguntou esses dias: pastor, eu não posso ser crente sem precisar necessariamente ir na igreja? Eu disse não. Porque quando você faz essa pergunta, você está pensando assim: eu consigo receber da fé o que eu preciso sem ir para a igreja. Só que você não está pensando que você não conseguirá descobrir os seus dons e o seu ministério fora. Quem acha que não precisa da igreja é porque vê a igreja como um lugar de receber alguma coisa que acha que já não precisa mais. Mas quem sabe que precisa da igreja já passou dessa fase que quer receber alguma coisa da igreja. Já começa a enxergar a igreja como uma comunidade de serviço, onde vai trabalhar, descobrir o seu ministério, o seu lugar no corpo. É o Espírito Santo que faz isso, irmãos. Você é uma nova criação e está vivendo feito um velho louco. Você é uma nova criatura, mas a sua vida está cercada das velhas coisas. Rompa! Coragem! Por que coragem? Porque o Espírito Santo está com você e ele te fortalece. É nova criação, você é nova criação. O diabo vai tentar convencer você da velharia o tempo inteiro, porque ele te quer de volta. Mas ele está partindo de um princípio equivocado, que é possível voltar. É possível voltar quando a gente faz uma maquiagem. A minha mulher é uma bela mulher, na minha opinião. Embora há pessoas que concordem comigo, mas também não importa. Eu acho minha mulher uma bela mulher. E quando nós vamos sair para um casamento, para uma formatura, para uma festa, ela gosta de se maquiar. E ela passa aquele lápis, aquela sombra, e eu não vou falar todos os nomes porque eu vou errar aqui. As mulheres mais velhas lembram do tal do Pond's, não é? Que passavam no rosto. Eu não sei como é que chama hoje. Mas o fato é que ela faz uma maquiagem e fica muito bonita. Quando chega em casa, depois da festa, depois do casamento, então ela tem lá um produto que ajuda a tirar a maquiagem.
e o rosto dela volta a ser tal como é no dia a dia. Maquiagem você tira. Da pintura superficial você consegue regressar. Mas o que esse versículo está dizendo não é que Deus faz uma maquiagem em você que o diabo quer tirar. O que Deus está dizendo é que você é outra pessoa agora. O diabo pode até levar você para o velho caminho, mas ele não pode negar o fato de que Deus te fez uma nova pessoa. Por isso que o velho homem não pode ressuscitar, porque ele morreu. E o novo homem tem que viver à luz do homem Cristo. Esse é o caráter sobrenatural desse verso. Você está vivendo como um velho, mas não pode negar o fato de que é uma nova criatura. Só precisa assumir pela fé essa verdade. E quinto, para eu terminar, que eu já passei aqui do meu tempo, o caráter existencial desse verso. Caráter existencial desse verso. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Quero dizer uma frase para você e guarde, por favor. Novo nascimento, recém-nascido, não tem passado. Guarde essa frase. Um recém-nascido não tem passado. Por que é que eu tenho que ouvir líderes, às vezes, na igreja, dizendo que a minha vida está mal, por causa de alguma coisa que aconteceu lá atrás comigo, quando eu nem era crente? Para, por favor! Eu creio na palavra que me diz que as coisas antigas já passaram. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu fiz, foi terrível. Eu não sei mesmo, meu irmão, mas se você assumiu a fé como verdade na sua vida, se você deu um passo na direção de Jesus, Jesus jogou seus pecados no fundo do oceano e ele não se lembra mais dele. E não é um lembrar da memória, é um lembrar de fazer caso. Quando a gente diz que Deus se esquece dos nossos pecados, não é que Deus tem uma amnésia circunstancial. É que Deus não leva mais em conta. Para Deus isso é como se não tivesse existido. Por quê? Porque Ele já perdoou, meu irmão. Eu fico vendo crentes, eu tenho meu coração tão doído com isso, crentes visitando sei lá quem, para descobrir problemas no passado que talvez interfiram na vida hoje. Pare em nome de Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas passaram. Tudo se fez novo, recém-nascido não tem passado. Por isso que a Bíblia chama a experiência da fé de novo nascimento. E é o novo nascimento que faz toda a diferença na minha e na sua vida. Eu vou ficar por aqui. Eu teria tanto mais a dizer, como eu disse, é um pequeno verso, com tanta riqueza. Deus do céu, Pai amoroso, nosso coração está em chamas por causa da Tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela tem esse poder extraordinário de transformar o nosso coração. Queremos orar nesta hora para que este verso sobre o qual aprendemos se aplique integralmente nas nossas vidas. E que tenhamos o desejo de seguir com Cristo. E que nos sintamos acolhidos nos braços de Cristo. E que valorizemos muito mais Cristo e sua vitória do que nós mesmos e nossas vontades. E que nos vejamos como novas criaturas. E que superemos de uma vez por todas os vínculos negativos com o nosso passado, a fim de caminharmos na direção do futuro. Obrigado, ó Deus, por cada ouvinte que acompanhou esta mensagem. Obrigado porque o Senhor tem sustentado essas vidas. Obrigado por esta rádio, que tem sido um canal, um instrumento de bênção. Toma-nos todos nas Tuas mãos, Senhor. E que essa semana seja uma semana de vitória em todas as nossas casas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.